Deus. E tem aqueles textos aquelas histórias que nós conhecemos de cor e salteado. E eu me deparei com um desses textos. E eu comecei a ler, eu li uma vez, eu li duas. E aí eu comecei a fazer perguntas para Deus. Deus, por que eu estou insistindo num texto tão conhecido, num texto tão batido? E eu comecei a ter revelações acerca desse texto. E essa mensagem que eu vou compartilhar com vocês hoje é uma mensagem que falou profundamente ao meu coração. Me ensinou coisas profundas. E me fez perceber que eu preciso me renovar todos os dias. Eu preciso buscar em Deus todos os dias. Eu preciso querer mais de Deus todos os dias. E o texto que eu estou falando para vocês é o texto que está em 2 Reis, capítulo 6, do versículo 1 ao 7. Bastante conhecido. Eu mesmo já tinha ouvido algumas mensagens, algumas ministrações sobre essa palavra. Onde o profeta Eliseu, professor de uma escola de profetas, ele é chamado a acompanhar alguns dos alunos ao que a gente pode entender de ser uma pequena floresta ou uma grande floresta, mas onde ele é convidado a participar de um... Como é que eu posso dizer? Está me fugindo o nome. Mas eles foram lá para cortar árvores. Eu queria falar uma outra coisa, mas eles foram lá convidados a cortar árvores, porque os alunos entendiam que eles precisavam de um lugar maior. E eu vou compartilhar o texto da versão A Mensagem com vocês, de 2 Reis, capítulo 6, do versículo 1 ao 7. Diz assim: Certo dia, os discípulos dos profetas procuraram Eliseu e disseram: Como você sabe, o lugar em que estamos está ficando muito pequeno para todos nós. Deixe-nos ir ao Jordão, de onde cada um de nós poderá trazer um tronco para construir um lugar mais espaçoso. Eliseu disse: Podem ir. Um deles disse: Não quer ir conosco? Eliseu prontificou-se: Por que não? Ele os acompanhou, chegaram ao Jordão e começaram a cortar as árvores. Porém, um deles cortava a madeira quando o machado escapou do cabo e caiu no rio. E ele exclamou: Ah, meu senhor, justo o machado que era emprestado. O homem de Deus disse: Onde ele afundou? O moço mostrou o lugar. Eliseu então cortou um galho, e algumas versões vão dizer cortou um pedaço de pau, e atirou no local em que o ferro tinha afundado. E o machado flutuou. Eliseu disse: Pode pegar. E o moço retirou o machado da água. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus e Pai, ainda na Tua presença, nós queremos Te agradecer por tudo que está acontecendo aqui, por todos os louvores, por tudo que foi entregue de nós ao Senhor através da adoração, pelas orações que foram feitas, pela profissão de fé, pela palavra que foi lida. E nesse momento, ó Pai, eu quero entregar ao Senhor tudo o que está acontecendo aqui e pedir que o Senhor possa aplicar em nossas vidas a Tua palavra, de maneira que nós possamos compreender o que o Senhor espera de nós, de maneira que nós possamos entender o que o Senhor quer que cada um de nós façamos a partir da revelação da Tua palavra nesta noite. Em nome de Jesus. Amém? O sucessor de Elias é colocado novamente em uma situação inusitada. De tantas que ele já tinha passado, e depois disso ainda passou outras tantas, mais uma vez. E os alunos da história que eu falei convidam ele para ir até o mato, cortar árvores para que pudessem construir um lugar mais espaçoso, talvez para eles, talvez para comportar mais pessoas, talvez para abençoar a própria vida de Eliseu. A gente não sabe exatamente o que estava no coração deles. O que é registrado é que eles, de repente, entenderam que eles precisavam de um lugar maior.
e entenderam que lá, no meio das árvores, eles conseguiriam madeiras boas, toras suficiente para construir, talvez uma meia água, se fosse falar nos nossos dias. Mas eles saíram para fazer esse trabalho. Mas eles chamaram Eliseu para ir junto. E Eliseu foi. O que a gente consegue entender aqui é que, a bem da verdade, o que esses garotos, vamos chamar de garotos, a gente não sabe a idade deles, mas se eles eram alunos, profetas, talvez fossem bem mais novos do que Eliseu. Talvez a gente pode entender que o que eles tinham verdadeiramente ali era muita disposição. Porque talvez se eu chamasse aqui uma turma de pessoas para ir no meio do mato carregar tora, talvez eu não conseguisse uns 10. Então eu acho que eles tinham muita disposição. Mas a história vai dizer que eles não tinham o essencial, que era um machado para arrancar. E eles tiveram que emprestar um machado. E aí eu li em 3 versões diferentes, para eu não falar bobagem. E o que me parece é que eles tinham somente um machado. A proposta deles era, vamos lá pegar as toras para construir. Então, na minha cabeça, eu fiquei imaginando, um corta e outros carregam as toras, porque a gente precisa levar lá para cima. Enquanto um vai tosando, os outros vão carregando. E Eliseu está olhando. Então, ele era o chefe, né? Ele era o professor. Foi convidado para olhar, eu creio que ele foi convidado para olhar. Mas eu acho que eles tinham somente um machado. E justamente esse machado, que era emprestado, cai na água. E é onde surgiu todo o desespero. Talvez não só daquele que estava cortando, mas de todos. Porque uma outra coisa que a história vai nos mostrar é que, nesse momento, o serviço parou. O machado parou, caiu na água, todo mundo parou. Não tinha mais o que ninguém fazer. Enquanto o machado permaneceu debaixo da água, todos, ao meu ver no texto, ficaram parados. Todos foram prejudicados por uma perda, pelo aquele atraso, pelaquela infelicidade do machado ter afundado. Mas lançando a madeira ou um pedaço de pau, como diz algumas versões, na água fez flutuar o ferro. Ou seja, pela vontade de Deus, foi restituído aquilo que tinha sido perdido. E é mais ou menos nessa temática que a gente vai falar nessa noite. O problema foi solucionado. O machado foi devolvido. Mas quais são as lições que nós podemos tirar dessa história, deste enredo tão conhecido de muitos? Como que a gente pode aplicar na nossa vida essa história de um machado que afunda, de um machado que é devolvido, de um serviço que tinha parado e que, por causa da restituição daquilo que havia sido perdido, pôde ser continuado? Quais os ensinamentos que a gente pode tirar disso? O machado era uma ferramenta de trabalho. E eu confesso para vocês que eu fui tentar descobrir um pouco mais sobre o machado. Fui procurar machado no grego. Machado no grego, sabe o que é? Machado. Não me ajudou. Fui procurar machado no hebraico. Machado no hebraico é machado. E eu pensei, puxa vida, então eu não vou conseguir incrementar a questão do machado. Então não é o machado o problema. Mas eu fui estudar o contexto histórico e eu descobri que o machado era uma das ferramentas, se não a mais importante em qualquer trabalho que eles faziam. O machado, se fosse para colocar, isso a grosso modo, padrão vaguinho, eu acho que eu podia comparar a um computador. Dificilmente você faz alguma coisa hoje no teu trabalho se você não tiver um computador. Quer seja para uma planilha, quer seja para um programa de 1995, mas que você ainda usa, para você ainda é útil, um computador. Por mais velho que seja, a gente precisa ter um registro. E eu fiquei imaginando que talvez o machado, para a atividade que eles exerciam, era fundamental. Então, o problema não é o machado, o problema é o significado do machado no contexto. Amém?
Naqueles dias, o machado era uma ferramenta de muito, muito, muito valor. Mas analisando a situação em si, o que pode ter causado o acidente? O que pode ter causado a perda, o problema? E eu elenquei 7 coisinhas aqui, ó. O machado pode ter caído por falta de preparo no manuseio. Talvez a pessoa que estivesse usando o machado não estivesse preparada para isso. Segundo, o machado pode ter caído por excesso da força aplicada. Talvez também não sabia, então ele achava que, porque um dia ele viu que alguém bateu forte, ele estragou o machado. Talvez o machado pode ter caído porque a pessoa não se preocupou com o valor do objeto. Já deixou uma criança mexer no teu computador? Ela aperta tudo. Ela faz de tudo. Depois, eu já perdi alguns arquivos deixando meus sobrinhos mexer. Mas também pode ter caído porque ele usou de qualquer jeito. Pode ter caído porque ele ficou cansado de bater, derrubou lá umas 10 árvores. O mesmo cara derrubando as árvores, ele ficou cansado. E o machado acabou caindo na água. Ou o machado caiu por insegurança daquele que estava mexendo, aquele que estava manuseando. Ou ainda, por descuido. Ele descuidou, não viu, bateu, e ele não viu que ele estava soltando. E o machado voou longe quando ele deu mais uma. Talvez por descuido. A partir desta ideia, como a gente pode aplicar, então, nas nossas vidas, que é o mais importante? Eu não tenho um machado em casa, e talvez alguém aqui tenha, mas a ideia não é o machado. Então, como que a gente pode aplicar isso na nossa vida? Quais os ensinamentos podemos tirar que estão contidos nessa passagem? O que pode significar o machado em nossas vidas? Por isso que o tema dessa mensagem é mais do que um machado que foi resgatado. Não é um machado, é o que está por trás. Então, nessa noite, a gente vai falar 2 formas, ou 2 lições que nós podemos tirar, que estão além de um machado que foi resgatado no Rio Jordão. E a primeira lição que eu pude entender e que eu fui ministrado nessa semana foi que este machado pode representar Cristo na minha vida e na sua vida. Fazendo um paralelo com os nossos dias, com a nossa vida, eu e você vemos pessoas querendo construir tantas coisas, planejando, tentando realizar grandes feitos, tentando pôr em prática vários sonhos de anos. E o problema não é querer fazer, o problema é a forma. Muitas pessoas estão aí querendo construir coisas sem irem a Cristo, sem permitirem que Cristo faça parte da sua vida, sem permitir que Cristo faça parte da sua história. Por isso, a primeira lição é que este machado tem um significado como se fosse Cristo em nossas vidas. Que no momento em que nós perdemos, no momento em que nós damos conta que sem a peça fundamental a gente não pode continuar, tudo para. E aí a gente precisa resgatar. E aí a gente precisa pedir a alguém, a gente precisa, de certa forma, clamar para que a gente seja restituído e a gente possa ter vida com Cristo novamente. Ou, quem sabe, passar a ter vida com Cristo. Amém? E a gente conhece, então, muitas pessoas. E em alguns momentos, nós fomos essas pessoas. Nós vivemos como essas pessoas que não se dedicam, não buscam em Deus, não querem a presença de Cristo. Mas, no momento em que, no nosso linguajar, o caldo entorna, o que você faz? Muitos não têm coragem de ir a Cristo. Então vão pedir machado emprestado. Aí eles tomam emprestado. Adri, eu estou com um problema, você pode me ajudar? Mas eu sou conhecedor da verdade, não tem problema, eu pedi ajuda. Você está compreendendo? Eu sei que eu preciso ir em Cristo. Eu preciso depender de Cristo. A palavra de Deus vai nos ensinar que Cristo é suficiente. Cristo é suficiente. E no momento em que nós dependemos das pessoas,
é ruim falar, mas a gente se torna até preguiçoso, sem vergonha. Porque é mais fácil eu pedir para a Magda, é mais fácil eu pedir para a Vivi, é mais fácil eu pedir para as pessoas do que entregar o meu coração a Deus. Porque se eu falar diretamente com Ele, certamente Ele vai pedir para eu abrir concessões, para eu fazer coisas, para eu abandonar. E tem muitas coisas que eu não quero largar. Mas talvez as pessoas, talvez não, muitas das pessoas não sabem do que eu vivo. Não sabem. Ou seja, vou ainda mais longe. Nenhuma pessoa sabe o que passa no meu coração, mas Cristo sabe. Então, se eu falar com Ele, Ele vai pedir para eu abandonar coisas, para que Ele me restitua. Mas eu não sei se eu quero abrir mão de coisas. Então, eu prefiro pedir emprestado para vocês. Eu prefiro pedir emprestado para outras pessoas. Até que a gente perde. E aí muitos de nós vivemos perdendo a vida inteira. Porque nós emprestamos aqui, perdemos, nós emprestamos ali, perdemos. Nós emprestamos ali, vamos perdendo e vamos perdendo. E cada momento, e cada tempo da vida em que nós vamos perdendo aquilo que é emprestado dos outros, porque os outros são falíveis como eu e você. O infinito, o infalível só vem de Cristo para as nossas vidas. Amém? Se você não tem experiência, se você não tem buscado intimidade com Deus, você precisa buscar. Sabe por quê? Porque a história vai nos contar, a história bíblica vai nos contar, em Atos capítulo 19, de um grupo de pessoas que eles tentaram emprestar do apóstolo Paulo algo num determinado momento, os filhos de Cefa. Isso está registrado em Atos capítulo 19, no versículo 13 a 16. Eles saíam, eles encontravam as pessoas que estavam endemoniadas e eles falavam, em nome de Cristo, que o Paulo prega, eu ordeno que vocês saiam. Até que um dia um demônio se levantou para eles e falou, Cristo, conheço. Paulo, já ouvi falar. Mas vocês, quem são? Eram pessoas que não estavam dispostas a pagar o preço de buscarem Cristo. E a palavra de Deus vai dizer no versículo 16 do capítulo 19 de Atos, que aquele demônio espancou os 7, deixou eles nu, e da casa deles eles saíram correndo sem roupa, com medo, arrebentados. 7 pessoas, filho de pessoas religiosas, diz a palavra. 7 pessoas que não queriam pagar o preço de buscar em Cristo, buscar intimidade com Deus. Não queriam pagar o preço de ter vida, mas queriam emprestar do que o Paulo estava fazendo. Olha, Paulo está fazendo, eu também vou fazer. Talvez em algum momento da história, eles tivessem sentado com Paulo. E talvez eles tivessem conversado com Paulo. E talvez eles tivessem pedido, Paulo, será que você pode nos ajudar? Mas nenhum deles quis pagar o preço que Paulo pagava. Ainda em Atos capítulo 8 vai dizer de Simão, está registrado, que ele também queria o que Paulo fazia. Mas ele entendeu errado. Ele também não queria pagar o preço que Paulo pagou. Ele queria pagar outro preço. E a palavra de Deus vai dizer em Atos capítulo 8, no versículo 19 e 18, vendo Simão que o Espírito que era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro e disse, deem também deste poder para que a pessoa sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Entendeu errado. Esse homem entendeu errado. Não é desse preço que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz do preço de dedicação, o preço de submissão, o preço de entrega, de querer mais de Deus, de buscar intimidade, de reservar um momento para orar, para buscar a palavra, e não calar quando sentir de anunciar a palavra, de compartilhar daquilo que você recebeu. Isso é pagar o preço. É não fugir da responsabilidade.
no momento em que eu e você recebemos a porção de Cristo, nós nos tornamos parceiros na anunciação do Evangelho por esse mundo. Ou seja, aquilo que você recebeu, você precisa passar. Se você não passa, você não está pagando o preço na participação daquilo que Deus está fazendo e quer fazer através da sua vida. Amém? Só assim podemos experimentar a Cristo de forma genuína. Só assim podemos ter experiências vivas, experiências reais. Só assim podemos experimentar do sobrenatural. A palavra de Deus vai dizer em Mateus capítulo 7, no versículo 7 e 8. Peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Portanto, o machado emprestado por alguém era a ferramenta de trabalho para aqueles homens, e eles perderam. Vivam suas próprias experiências com Deus. Vivam as suas próprias experiências, dia após dia. Busquem por suas próprias experiências. Um dia eu estava ouvindo o pastor Jeremias Pereira pregando, e ele fez uma oração, e na oração dele ele falou assim: Senhor, eu desejo do meu coração que todas as pessoas aqui não se contentem com as experiências dos outros, mas busquem as suas próprias experiências com Cristo Jesus. Que essa também possa ser a nossa realidade. Que todos os dias nós possamos buscar em Deus as nossas próprias experiências. Os testemunhos que vocês dão me fortalecem, me edificam, mas os testemunhos que eu dou transformam a minha vida. Que eu e você possamos buscar em Deus novidade de vida, experiências vivas, experiências reais. Peçam e será dado. Todo aquele que pede, que paga o preço de buscar, recebe. Amém? E a segunda lição que eu tirei desse texto, e que falou profundamente no meu coração, foi: a primeira lição é que o machado pode representar Cristo em nossas vidas e representa Cristo em nossas vidas. Mas ele também pode representar uma outra coisa e representa. A segunda lição é que o machado pode representar os dons e os talentos que nós temos e que Deus quer usar para os seus propósitos. O machado também representa seus dons, seus talentos. Também representa a sua vida nas mãos do Senhor e aquilo que Ele quer realizar através da sua vida. Partindo da ideia do machado, que representa as ferramentas de Deus, aquilo que você tem, aquilo que você sabe fazer, foi te emprestado por Deus. E daqui a pouco a gente vai ver, um texto de 2 Coríntios, que aquilo que Ele nos dá, Ele vai pedir de novo. Ou seja, quando a gente faz isso, não é doação, é empréstimo. Então, no momento em que nós partimos daqui, tudo aquilo que foi derramado sobre as nossas vidas, nós temos que prestar contas. Então, o machado que é emprestado para você são seus dons, seus talentos. E o que você tem feito com ele? Como que você tem trabalhado com as ferramentas que o Senhor tem te dado, que o Senhor te deu? E a palavra de Deus vai dizer em Mateus, no capítulo 25, do 14 ao 30, a parábola dos 10 talentos. E neste texto, a condenação veio para quem enterrou. Veio para aquele que não soube administrar aquilo que Deus deu. Aquilo que foi lhe oferecido, aquilo que foi lhe emprestado. Ou seja, ele descuidou, não usou, ou usou de forma errada, não produziu o crescimento que era esperado. Sobre este veio a condenação. O uso dos talentos tem que ser feito com muito cuidado. Dos nossos talentos. Nem devagar demais, nem forte demais, para que o ferro do machado não voe e a gente não perca. Muitos usam com violência, pensando que assim
Quer que eu troque o microfone? Som. Pronto. Muitos usam com força demais, outros com força de menos, outros usam com violência, pensando que assim irão obter respeito a partir do que foi lhe dado. O uso da força sem sabedoria pode destruir uma ferramenta. E anos atrás, eu estava, acho que foi por e-mail que eu recebi, nem sei. Eu vi uma ilustração que me veio à mente no momento em que eu estava estudando esse texto. A ilustração consiste no seguinte: era um campeonato de lenhador, onde tinha um senhor muito velho, mais experiente, e ele era campeão há muitos anos a fio. E até que chegou um rapaz forte, novo, e desafiou aquele senhor e falou assim: desta vez eu vou ganhar. Desta vez o troféu vai mudar de mão. E ele aceitou. Contaram-se os dias até que chegou o dia do campeonato. E foi cada um para o seu lugar e eles começaram. Eles precisavam cortar as árvores e fazer daquelas árvores lenha. E o rapaz chegou com toda a força, com todo o vigor e foi decepando. Foi fazendo com todo o vigor que ele tinha. E a cada passo que ele fazia, ele dava uma olhada e de vez em quando ele via aquele senhor sentado. E ele falava: tá no papo. Esse eu já levei. Até que deu o tempo. Contaram, apitou, encerrou. Foram contar lá as lenhas. Aquele senhor tinha feito muito mais do que aquele rapaz. E ele ficou indignado. E ele chegou no senhor e falou assim: não é possível. Eu batia com toda a minha força. E todas as vezes que eu olhava para o senhor estava sentado, descansando. Como que o senhor conseguiu fazer mais que eu? E ele falou assim: engano seu. Eu não estava descansando. De vez em quando eu parava para afiar o meu machado. Eu estava cuidando do meu machado. E todas as vezes que eu olhava para você estava usando uma força descomunal. E eu via que você estava perdendo o seu tempo e estragando a sua ferramenta. Eu e você precisamos cuidar bem do nosso machado. Eu e você precisamos cuidar bem daquilo que nos foi dado ou emprestado, uma vez que a gente vai prestar conta daquilo que nós recebemos. Eu e você precisamos medir a força. Eu e você precisamos medir a velocidade. Eu e você precisamos medir até a nossa intensidade, para que a gente não ponha a perder. Mesmo tendo a melhor estratégia ou a melhor ferramenta, eu e você podemos pôr a perder o nosso machado, aquilo que nos foi confiado. E esse senhor termina falando assim: eu percebi que você usava muita força e obtinha pouco resultado. Que eu e você possamos cuidar melhor do nosso machado, trabalhando corretamente, usando menos força, os resultados podem ser positivos. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 2 e 3, vai dizer assim: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, não por força, mas espontaneamente, segundo a vontade de Deus, nem por torpe ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores sobre os que vos foram confiados, mas servindo de exemplo para o rebanho. Tem sempre o jeito de Deus para conduzir as coisas, as situações. Precisamos cuidar do machado que nos foi emprestado. Mas talvez você esteja pensando assim: qual que é o meu dom? Qual que é o meu talento? Nunca fui despertado para nada. Nunca me vi fazendo nada. E são perguntas que nós ouvimos sempre. E de vez em quando também me vêm essas perguntas. Porque a gente se sente tão limitado para fazer as coisas. E quando nós falamos de dons e talentos, o que te vem à mente? Te vem à mente alguém que toca? Te vem à mente alguém que prega?
Te vem à mente alguém que vai para missões? Te vem à mente o quê? Eu fiz um exercício de imaginar quais são as oportunidades que nós temos de exercer o que nós sabemos fazer, como o machado que nos foi dado na obra do Senhor. E eu relacionei aqui, ser paciente, ser atencioso. Tem gente que não consegue. Se você consegue, talvez seja um talento teu. Talvez você pode abençoar pessoas parando para ouvir. Talvez você possa abençoar pessoas dando um abraço, dando atenção. Essa semana, eu e a Vivi estivemos numa casa e nós fomos surpreendidos com o que nós vimos. É uma senhora aqui da igreja e nós não conhecíamos. Nós não conhecíamos a história dela. Eu fui arrumar o chuveiro do apartamento dela. Quando eu cheguei, quando chegamos, nós nos deparamos com uma cena que mexeu muito no nosso coração. Eu não vou falar com detalhes, porque não convém. Mas eu descobri que se tratava de uma pessoa carente de atenção, carente de afeto. Uma senhora, não vou entrar na questão se ela, o que muitos dizem, né? Está colhendo o que plantou. Meu papel não é esse. Meu papel é demonstrar amor, é levar amor, levar a palavra de salvação. O nosso papel deve ser esse, não de apontar as coisas. E enquanto eu arrumava o chuveiro, que consegui, graças a Deus, a Vivi ficou conversando com ela. E de lá eu ouvia ela falando, contando sua história, contando como que ela chegou até ali. E quando nós saímos dali, eu falei para a Vivi, sim, falei, amor, puxa vida, você já pensou se nós conseguíssemos montar uma equipe? Isso nasceu no meu coração ali, dentro do carro, indo embora. Já pensou se nós conseguíssemos ter uma equipe de pessoas dispostas a 1 hora por semana ir até uma casa de uma pessoa assim, ou a um lugar onde tem uma pessoa completamente sozinha e ouvir por 1 hora as mesmas histórias, as mesmas lamúrias, mas ouvir. Quando a gente foi sair de lá, a Vivi falou assim, antes de a gente sair, eu quero orar com a senhora. Ela falou, que bom, eu ia pedir mesmo. E depois que nós oramos, ela espontaneamente começou a orar. E ela errou o nosso nome, mas ela falou assim, que bom que o Senhor mandou pessoas aqui dentro da minha casa para me ouvir, para participar comigo. Gente, essa frase dela mexeu tanto comigo, que eu penso, qual que é o machado que você tem? Será que você não tem disponibilidade, disposição, um ouvido atencioso, um sorriso no rosto? E que pode ficar 1 hora, em 1 semana, dando atenção para uma pessoa como essa? Eu não sei. Talvez seja um machado que você tem e não esteja usando. Talvez seja um machado que você tem que caiu na água. Mas nessa noite, Cristo está levantando esse machado para você da água, em nome de Jesus. Mas também, você foi chamado para estar num lugar específico. E aí, seja específico o que você quer achar de específico, eu não sei quais são as profissões que estão aqui representadas. Eu sei que tem lugares que eu não posso entrar e que muitos de vocês também não podem. Mas talvez alguns dos que estão aqui foram chamados para estar em lugares onde poucos estão. Talvez esse seja o chamado. Talvez este seja o talento. Você estudou, você se preparou, você passou tantas fases para estar onde você está. Não foi por acaso. Talvez este seja o machado que o Senhor colocou e confiou nas tuas mãos. Eu realmente não conheço todo mundo aqui.
Mas eu creio que essa palavra pode chegar em algum dos corações aqui, em nome de Jesus. Talvez suas condições financeiras seja um machado que Deus colocou na sua mão. Uma vez eu encontrei uma pessoa aqui na igreja que ele falou assim para mim: Vaguinho, eu recebi um dinheiro e eu não estou precisando, eu não sei o que fazer com esse dinheiro. O que você acha que eu devo fazer? Foi o que eu pensei. Eu não tive coragem de falar: irmão, veja só. Mas são disponibilidades que talvez alguns tenham, talvez sejam pouquíssimos, mas são machados que são entregues na mão de algumas pessoas. Eu não sei. Da mesma forma como alguns têm tão pouco, outros têm tanto e não sabem trabalhar com o tanto que têm. Talvez a quantidade financeira que você tem na tua conta seja um machado que Deus te deu. E nessa noite, talvez Deus esteja abrindo os teus olhos. Que tal você usar isso para abençoar uma vida? Estou pedindo para você trazer o dinheiro para a igreja. Estou pedindo para você usar para Jesus. Aquilo que Jesus colocar no teu coração, invista, aplique, para que o evangelho continue. Eu conheço tantas pessoas aqui na igreja, e tem pessoas que estão aqui, nessa noite, que do pouco que recebem, mandam um pouquinho para missionários que estão longe. Ah, mas tantos mandam dinheiro? Não, poucos mandam. Às vezes, um manda 100, outro manda 50, de outro estado mandam, ou de outra igreja mandam, e no total, junta lá $1.500 para quem está fora do país. Isso não é muito dinheiro. Mas talvez seja uma condição, um machado que Deus colocou nas suas mãos. E você não está sabendo usar. Que em nome de Jesus, nessa noite, os machados possam estar sendo restituídos às nossas mãos. Talvez disponibilidade de tempo, aí entra no que eu estava falando. Talvez a hospitalidade. Talvez você não se sinta um líder de célula. Talvez você não se sinta alguém preparado para conduzir um grupo pequeno. Mas talvez você seja hospitaleiro. Talvez você tenha um ambiente na tua casa que comporte uma célula, por exemplo. E você gosta de receber as pessoas na tua casa. Abre a tua casa para fazer uma célula. Abre a tua casa. Qual que é o teu compromisso? Estar na casa no dia da célula. Ponto. Você não precisa ministrar a palavra, você não precisa ministrar o louvor. Você tem o dom de acolher, de receber. Abra a sua casa para abrir uma célula. Em nome de Jesus. Aqui nós temos algumas pessoas que participam de célula. Digo algumas porque eu não conheço todas. Mas algumas. E dos rostos que eu vejo aqui, eu já ouvi dezenas de experiências, de testemunhos, né, Wellington? De viver em célula, de viver numa célula, de compartilhar a vida em célula. Se você não participa, você não sabe o que você está perdendo. Se você tem essa disponibilidade, não deixe de levar para dentro da tua casa a bênção do Senhor, de receber pessoas, de ser usado como canal de bênção para abençoar outras pessoas. Em nome de Jesus. Se você quer abrir a sua casa, tem líderes aqui que podem te dar todos os caminhos, todas as direções. Pode falar com a gente no final. A gente anota o teu telefone e a gente vai ligar para você. E nós vamos começar esse processo. E você vai passar a abençoar vidas em nome de Jesus. Amém? Bom, esses são alguns. A gente podia ficar falando a noite inteira dos dons, dos talentos, e que no momento em que eu perguntei, você não pensou. Porque o que vem à nossa mente é o que está nos nossos olhos. É o que a gente percebe. É o que comumente a gente tromba pelos corredores com músicos, com pessoas que lideram célula, mas às vezes nas pequenas coisas são as que fazem as maiores transformações. Amém? Por outro lado, perder o machado significa deixar de realizar o plano de Deus. Significa perder a capacidade do avanço. No momento em que o machado caiu na água, tudo parou. E o avanço espiritual para no momento em que os nossos machados não são usados. O nosso crescimento espiritual para no momento em que nós
deixamos de usar as ferramentas que nos foram emprestadas. A nossa intimidade com Deus diminui, se esfria no momento em que nós deixamos de buscar, deixamos de pagar o preço, passamos a perder a alegria e o entusiasmo. Talvez como aquele grupo, puxa vida, perdemos o machado. Talvez eles foram tomados de uma tristeza. E o entusiasmo deles, puxa vida, a gente queria tanto construir mais uma casa. E agora não vamos mais conseguir. Quando nós perdemos o nosso machado, ou quando nós percebemos que não estamos usando, nós somos tomados de uma tristeza, porque o nosso avanço está mais lento, para não dizer totalmente parado. Temos defeitos, temos falhas. O cansaço, a fadiga e o desânimo, ele tende a atingir diretamente a nossa vida. Mas quando nós estamos na presença do Deus vivo, buscando, Ele nos restitui, Ele nos fortalece, Ele nos põe de pé, Ele devolve a alegria, Ele devolve o entusiasmo, devolve o ânimo, a força. E em nome de Jesus, nesta noite nós seremos restituídos. Nesta noite nós receberemos do Senhor revelação daquilo que nós temos e nunca usamos. Ou o Senhor vai trazer à nossa memória aquilo que um dia nós usamos e deixamos de usar. Em nome de Jesus, que você esteja com os teus ouvidos atentos para ouvir o que Deus quer ministrar à sua vida. Porque nessa noite Ele pergunta para mim e para você, onde foi que caiu? Foi exatamente a pergunta que Eliseu fez. Onde caiu? Mostra para mim onde caiu. Onde foi que parou? Onde que o avanço parou? Onde que a intimidade cessou? Onde que o interesse diminuiu? Onde que caiu? Ele quer devolver os dons e assim continuar o desenvolvimento espiritual que eu e você precisamos ter. Desenvolvendo os nossos talentos. Que quem sabe, a partir de uma chamada de Deus, novos talentos podem ser derramados sobre a sua vida. Novos dons podem ser trazidos até a sua vida, em nome de Jesus, e eu creio nisso. Deus pode restituir, mas Deus pode trazer novidade de vida. Deus pode trazer coisas novas para novos momentos. Em nome de Jesus, procure lembrar dos talentos, dos dons. Procure lembrar do que você já fez. Procure lembrar dos bons momentos. E quando eu estava pensando nisso, eu pensei, puxa vida, como é gostoso a gente sentir uma saudade boa, sentir falta. E aí a gente começa a lembrar do primeiro amor, a gente começa a lembrar de quando nós tivemos o nosso encontro com Jesus, que tínhamos vontade de sair correndo na rua, né, Daphne? Gritando, falando para todo mundo. O que aconteceu com esse vigor, com essa força, com esse entusiasmo, com essa alegria? Por que não restituir isso no teu coração? Por que não restituir o teu amor pelas primeiras experiências? E elas trarão novas, elas trarão novidade, elas trarão fortalecimento da sua fé, talvez te colocarão de pé, talvez te ajudarão a ficar de joelhos. Novidade de vida com Deus. O Senhor está perguntando para mim e para você, onde caiu? Onde esmoeceu? Onde deu errado? Onde o projeto parou? Onde aquilo que você estava querendo com tanta força foi estagnado? Um dia, acho que não foi nessa sala, acho que foi no segundo andar, estávamos fazendo uma vigília, e hoje tem vigília, né? Depois do culto, teremos uma vigília pelo menos até meia-noite. Se você pode, das 10 à meia-noite, fica com a gente aí, nós vamos orar ao Senhor, adorar, vai ser um tempo maravilhoso na presença de Deus. Sem contar que quando for meia-noite vai ser 11 horas de novo. Então, não tem desculpa. E aí, um dia nós estávamos numa vigília, e eu sinceramente não lembro que andar que era. E estávamos numa roda, assim, e eu estava sentado mais ou menos nesse canto. E orávamos, cantávamos, e lembro agora que era num momento de adoração.
uma moça foi tomada pelo Espírito e ela se levantou e ela começou a dançar. E ela começou a chorar e ela começou a falar com Deus. Eu ainda sou batista, então aquilo, sabe, mexe assim. Mas quando você começa a perceber a presença de Deus, você fala assim, Deus está agindo. E no final, ela compartilhou conosco o que tinha acontecido. Ela falou assim, eu estava afastada do Senhor por muito tempo. E quando eu estava no auge do meu momento de mais intimidade com Deus, Deus me deu um dom, ou usou a minha vida para ministrar através da dança. E por vários lugares onde eu passei, vidas foram impactadas, foram alcançadas através da dança, da coreografia. E ela chorando de alegria, falou para a gente, e nesta noite, durante essa adoração, o Senhor restituiu o dom. E quando eu penso que Ele restitui o dom, Ele te devolve o machado, eu lembrei dessa história. Aquela moça que tinha deixado o seu machado cair na água. Ela dançava, ela ministrava, ela era usada pelo Espírito Santo de Deus para tocar as pessoas através de um dom específico. Talvez eu e você não saibamos dançar. Eu não. Mas talvez eu e você saibamos fazer outras coisas. E essas outras coisas podem impactar vidas. Essas outras coisas podem levar pessoas à presença de Deus. Essas outras coisas podem te levar para mais perto de Deus. Te fortalecer. Permitir um crescimento profundo na sua vida. Teve uma outra vigília que nós fomos, que não era uma vigília, eu acho que era uma célula da Nicole. E nós estávamos ali, eu e a Vivi não éramos daquela igreja, e então não conhecíamos ninguém, só a Nicole. Mas nós acompanhamos, e para não ficar tarde para voltar, nós acabamos ficando, eu acho que foi isso, não lembro muito bem. Mas a gente ficou, e eles começaram a cantar, começaram a orar. Daqui a pouco uma pessoa foi tomada pelo Espírito e começou a falar coisas, começou a falar em línguas, foi usada por Deus. E no momento em que ela fazia isso, ela começou a chorar. E depois ela falou para a gente assim, faziam mais de 10 anos que o Espírito não me tocava, não me tomava para falar, para cantar, para dançar. O Espírito usa aquilo que você tem. Ele te restitui aquilo que já foi teu um dia. Ele pode usar aquilo que você sabe fazer. Mas Ele pode trazer nesta noite para você aquilo que você não tem usado mais. Aquilo que um dia foi bênção na vida de outras pessoas, inclusive na sua. Nesta noite Ele pode restituir. Aquele machado era uma ferramenta de trabalho que por descuido caiu na água, afundou e sumiu por lá. E aquilo que eu falei no começo, quando o machado caiu na água, tudo parou. Tudo parou. E sabe o que precisamos ter em mente? É que precisamos entender que no reino de Deus, os nossos dons são como ferramentas que nos foram emprestadas por Deus. Precisamos ter em mente que tudo o que temos recebido de Deus nos foi emprestado. E como eu falei agora há pouco, e lá naquele dia, no momento em que nós partirmos, teremos que prestar contas a Ele, daquilo que Ele nos emprestou. Quando você empresta alguma coisa para alguém, você espera receber Ele pelo menos do mesmo jeito. Pelo menos do mesmo jeito. Com Deus não é diferente. Ele espera receber de nós o dom que Ele nos emprestou. Mas a palavra de Deus diz que Ele vai nos julgar. Ele vai colocar numa balança o que nós fizemos. E Ele vai dizer o que nós fizemos de bom, o que nós fizemos de ruim. Mas Ele vai querer saber o que nós fizemos com aquilo que Ele deixou nas nossas mãos.
2 Coríntios capítulo 5, no versículo 10, diz: porque todos nós temos de nos apresentar diante de Cristo para sermos julgados por Ele. E cada um vai receber o que merece, de acordo com o que fez, de bom ou de mal na vida, aqui na terra. Que em nome de Jesus essa palavra possa chegar ao seu coração. E que você possa refletir na forma como você tem manuseado o machado que foi entregue nas suas mãos. Devemos ter consciência de que os dons são concedidos por Deus, mas eles são emprestados. E por isso nós precisamos cuidar bem daquilo que Deus confiou a nós. Como reaver o machado? Como que você reencontra um machado perdido, um dom esquecido? Como voltar a usar seus dons? Como voltar a ter crescimento espiritual? Aqueles homens, eles sabiam que em algum momento alguma coisa podia acontecer. Por isso eles convidaram Eliseu para estar junto. Por isso eles convidaram um homem de Deus para socorrê-los no momento em que algo desse errado. Por isso eu acho que talvez eles fossem novinhos. Eles não saberiam lidar. Eles não tinham segurança de ir fazer um negócio desse sozinho. Eles precisavam ter uma palavra superior, um norte, alguém para cuidar disso, cuidar deles. Isso quer dizer que em todas as nossas ações, Jesus precisa ser o convidado em nossas vidas. Tudo que nós formos fazer, Jesus tem que ser o convidado. Nós precisamos participar Ele de todas as coisas que nós queremos e que nós vamos fazer. Porque se por algum descuido o nosso machado voltar a cair, somente Ele pode nos restituir. Somente Ele pode nos resgatar. Somente Ele pode devolver a nós o que nós, por descuido, nos atrapalhamos vida fora. Todos os dias nós pisamos fora da linha. Todos os dias nós fazemos coisas que desagradam ao coração de Deus. Por isso eu e você precisamos convidar Cristo para fazer parte da nossa vida, fazer parte do nosso dia a dia, fazer parte da nossa história. Apocalipse 2, versículo 5, diz: lembra-te de onde caíste, arrependam-se dos seus pecados e façam o que faziam no princípio. Se não se arrependerem, eu virei e tirarei o candelabro de onde vocês estão. Lembrem de onde vocês perderam o machado. Lembrem de onde cessou a caminhada. Lembrem de onde vocês começaram a se esfriar diante de Deus. Lembrem e falem para Ele: Deus, foi nesse momento, foi neste lugar, e nesta noite Ele está nos restituindo, em nome de Jesus. Essa palavra, ela é uma palavra, de certa forma, difícil, mas é uma palavra que traz alento ao nosso coração. E nesse tempo eu queria orar com você. Eu queria orar com você que entendeu do Senhor o momento em que você está. Eu quero orar com você que entendeu do Senhor que precisa pegar de novo o teu machado. Quero orar com você que, neste momento, quer ser usado nos talentos que você tem e nunca usou. Nunca percebeu que podia ser um machado nas suas mãos. Que o lugar onde você está é um lugar onde Deus te colocou. O profeta Jeremias diz no capítulo 12, eu li na versão A Mensagem em casa, e como eu estava trazendo a outra, a bolsa estava muito cheia, mas eu tirei uma foto do trecho onde ele fala assim: a mensagem do Eterno. E o profeta Jeremias, ele está falando para um povo se arrepender das coisas que eles faziam e que entristeciam o coração de Deus. E no meio desse texto tem uma frase que diz assim: Deus falando ao povo: e se eles se empenharem em viver
da maneira que desejo e orarem a mim, tão bem quanto ensinaram o seu povo a orar aquele Deus Baal, tudo dará certo para eles. No momento em que eu li esse texto, eu confesso que eu li rápido. E sabe o que eu entendi quando eu li? E depois na terceira leitura, a segunda ainda foi errado. Na terceira leitura eu li do jeito que eu li para vocês. Na primeira leitura, eu li assim: eis que o Senhor diz, se eles buscarem a mim com tanta intensidade quanto eles buscavam o Deus Baal, as coisas darão certo. Foi dessa forma que eu li das duas primeiras vezes. E eu li de novo. E eu li dessa forma. Na terceira vez, eu li da forma como está. Mas fazendo um paralelo das duas versões, da minha e da versão que foi lida, eu creio que é mais ou menos dessa forma que Deus trabalha comigo e com você. O versículo 5 do Apocalipse 2 diz para a gente voltar a fazer o que fazia no princípio. E todo o tempo que eu estava estudando esse texto, me vinha a palavra saudade. E eu um dia falei sobre saudade aqui no culto. E eu não gostaria de falar novamente sobre saudade, mas essa palavra ficou muito forte no meu coração. A palavra saudade, 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 saudade. O que estava no meu coração era assim: Deus, eu preciso de mais. Eu preciso mais de Ti. Eu preciso mais. Eu preciso me fortalecer mais. Eu preciso buscar mais intimidade. Eu preciso buscar mais vida com Deus. Mas sempre me vinha a palavra saudade no coração. Sempre me vinha a palavra saudade. E aí eu li esse texto do meu jeito. E o texto que veio no meu coração, e eu acabei de compartilhar com vocês, foi: se vocês buscarem a mim tão forte quanto vocês buscarem as coisas que me afastam de Ti, eu vou me revelar na sua vida. E nós colocamos tantas coisas diante de Deus. Nós queremos mais de Deus, mas o cotidiano nos afasta da presença de Deus. Nós queremos mais de Deus, mas a televisão nos afasta de Deus. O trabalho nos afasta de Deus. Os nossos relacionamentos nos afastam de Deus. Se alguns de nós buscássemos com tanta intensidade a Deus como nós buscamos relacionamentos, uau! Deus ia se revelar de uma maneira transformadora no nosso meio. Se alguns de nós buscássemos com tanta intensidade Deus como nós buscamos trabalho, nós viveríamos a novidade de Deus de uma maneira que nós nunca vivemos. Se nós buscássemos intensamente a Deus como buscamos tantas coisas na nossa vida, sucesso, dinheiro, uma infinidade de coisas, se nós, em vez de depositar a nossa energia nisso, depositássemos a nossa energia em Deus, a nossa vida seria diferente. Há muitos meses temos falado sobre avivamento, sobre avivamento. Eu creio que pode vir sobre nós um avivamento. Eu creio que um avivamento pode começar com uma pessoa, mas ele só vai virar avivamento no momento em que tocar uma multidão. Ele pode nascer e deve nascer no coração de uma pessoa, mas no momento em que um grupo como esse, que eu acho que deve ter umas 90 pessoas, resolverem dar as mãos e buscar intensamente a Deus, esquecendo do resto. A palavra de Deus diz: busca a mim, que o mais será acrescentado à sua vida. Se um grupo como esse desse as mãos e buscasse intensamente novidade de vida, eu não estou pedindo para você sair do teu trabalho, não estou pedindo para você mudar a sua rotina. Eu estou pedindo para você incluir na tua rotina, buscar intensamente a Deus, como você busca outras coisas na sua vida. E essa palavra é para mim. Essa palavra é para a minha vida. Eu preciso mudar as coisas na minha vida.
para que eu possa substituir o que eu acho que é importante pelo que verdadeiramente é importante. E nessa noite, se Deus falou no seu coração, e você quer ter o seu machado de novo nas tuas mãos, mas não é só para ter nas tuas mãos, é para ser usado nas mãos de Deus, eu te convido para ficar de pé. Se um dia você já teve experiências vivas com Deus e não tem tido, eu te convido para ser corajoso, ficar de pé e falar: Deus, eu quero viver novidade de vida, eu quero mais do Senhor. Eu te convido para ficar de pé, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Não era esse o final que a gente tinha para hoje, mas eu creio que Deus moveu, Deus mexeu. Deus colocou saudade no meu coração para que eu levasse saudade para o seu coração. Para que nessa noite eu e você fôssemos tocados, para que a gente não fique chorando pelo machado que está debaixo d'água, mas que a gente possa crer, confiar e depender profundamente e unicamente do Deus que pode restituir tudo em nossas vidas. Depender do Deus que pode usar os talentos que nós temos e que nem sabíamos que dava para ser usado na propagação do Evangelho de uma maneira linda na presença do Senhor.